amigos, tudo bem? Hoje vou compartilhar com vocês uma técnica de pintura usando nanquim, tá? Essa é uma técnica que eu aprendi na faculdade, tá? Numa disciplina que eu tive com o professor Bruno. É uma técnica maravilhosa, muito antiga também, que dá para trabalhar com nanquim e água. Ela é chamada de nanquim aguado, né? Ela fica parecida com pintura em aquarela, né? Só que o processo dela é um pouquinho diferente. Ela seca um pouco mais rápido, então tem que tomar algum cuidado. Eu estou usando esse aqui, nanquim da Acrylex, o escolar, tá? Mas vocês podem comprar esses nanquins mais importados que vêm nesses tipos de garrafinhas assim, que também são muito bons, tá? E para guardar também. Como ele é um produto que ele seca um pouco rápido, tem que utilizar em pequenas quantidades, tá? Então, ó, eu vou colocar só um pouquinho aqui e vou puxar. E ele funciona assim, ó. Os pincéis que eu utilizo são esses pincéis aqui mais simples, ó, de pelo bem macio, tipo esse aqui, por exemplo. Esses aqui que são pincéis que coloca água, sabe, da Koi, que tem várias pontas que dá para tirar. Eu tenho uma coleção bem grande de uns 6 tipos de pontas diferentes. Esses aqui da Tigre também, e o que eu mais uso são esses fininhos aqui, ó, tá? Esse aqui é de pelo de Marta, se não me engano, esse aqui. Ele é bem maciozinho, tá? Não é sintético. Então, aqui ele tá bem concentrado. Então, eu vou molhar um pouquinho com água e você coloca um pouco com água e vão puxando para cá, limpa o pincel e vai adicionando mais água. Quanto mais água vocês colocam, mais transparente ela fica. Ó, aqui eu estou adicionando bastante água nessa parte aqui, ó. Ou seja, aqui ela está bastante diluída, ó, tá? E aqui mais forte. Você deve fazer esse tipo de transição assim, ó, mais fraco e mais forte. Com esse tipo de pintura, vou mostrar uns exemplos para vocês. Esse aqui é um trabalho que eu fiz na faculdade, que era uma ilustração para um livro, tá? Então vocês observem que com a nanquim aguada, vocês conseguem fazer esse tipo de efeito aqui, ó, onde umas partes ficam mais claras, outras mais escuras, e consegue fazer uma transparência que fica muito bonito. Ó, vocês observam aqui eu fiz as linhas usando aquela nanquim normal de caneta, sabe? Aqui para fazer os traços e fiz a pintura. Ele é uma pintura monocromática, mas vocês podem fazer ela monocromática e aplicar com lápis de cor depois, fica muito bonito em algumas áreas. Outro exemplo que eu fiz, um teste, foi naquele colorido que eu fiz em outro vídeo aqui no grupo. Esse materialzinho aqui, olha como é que ficou essas flores, ó, usando também, ó. Vocês observam que algumas áreas ficam meio manchadas com acúmulo de mais ou menos tinta, e esse é o efeito que ele fica. Aqui ele está um pouco azulado porque eu coloquei um pouquinho de tinta nanquim colorida. Tem essa preta aqui, mas tem uma marca que trabalha com várias cores. São 6 cores que dá para utilizar também. Para colorir, eu vou usar essas ilustrações que eu fiz em um projeto. Elas foram feitas com bico de pena, tá? Sobre um papel de gramatura mais alta. Eu fiz o teste também, dá para utilizar para pintar nesse livro, que esse aqui da Imaginorfia. Ó, ele tem um papel bem rígido e ele não passa a umidade para o outro lado. Esse tipo de pintura é uma pintura bastante delicada. Então, é delicada, mas é muito fácil de trabalhar, tá? Muito fácil. Então, ó, eu vou usar esse pincel aqui bem fininho, tá? Eu vou molhar um pouquinho a ponta dele, tá? E eu vou adicionar um pouquinho de água em algumas áreas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Pode ser utilizado como aquarela, umedecendo essa área, que eu estou usando só água normal, tá? Umedecendo a área
e que você acaba delimitando o espaço, ou pode pintar ela no seco, com papel seco, tá? Com papel seco, como aquarela, você não pode demorar muito para adicionar as cores, né? E aqui você adiciona uma carga maior. Então, aqui tá mais diluída e aqui tá mais concentrada. Então, primeiro eu vou pegar ela um pouquinho diluída e vou aplicar nessa parte toda. Ó, ela fica bem fraquinha. E como algumas áreas que eu já apliquei água, ela vai parar naquele ponto ali. Tá? Vou pegar aqui nesse um pouco mais forte, com mais carga, e vou largando. Olha, isso aqui que é interessante que a nanquim aguada faz, ó. Ela consegue a tinta meio que correr no papel. Olha, vocês podem puxando para os lados, puxando para algumas áreas e adicionando, depositando mais tinta ou menos, ó. Vocês podem espalhando mais ela aqui. Posso limpar o pincel, com ele mais seco, tá? Vou limpar sequinho. Vocês podem puxar ela para cá. O pincel tá bem limpo, tá? E é um tipo de tinta que é hiper econômica, porque com o tubinho 2 vocês usam por muito tempo e ela fica uma cobertura muito legal. Ó, vocês podem observar aqui, eu só vou espalhando agora para aquela área ali. Ó, ela fica uma cobertura bem legal. Vou pegar um pouquinho mais de preto, só uma sujeirinha bem na ponta, tá? Só uma sujeirinha. Acho que eu até peguei demais. E vou adicionar aqui, ó. E puxa. Como o meu pincel ele já tá molhado, ó, aqui também tá molhado e tá se misturando um pouquinho, então tem que tomar um pouco cuidado. Vocês podem pegar e pintar essa área aqui, esperar secar ou usar um secador para depois pintar as outras áreas, porque senão pode acontecer isso aqui, ó, que ele se mistura. Vocês estão vendo? Que não é errado, né? Mas daqui a pouco não é o efeito que vocês queriam. Posso aplicar, né? Aqui nessa área de baixo tá seca. Então, ó, eu pego um pouquinho aqui e vou espalhando. Esse tipo de técnica é uma pintura muito rápida, assim como acontece com a aquarela. Então, vocês podem trabalhar e colorir áreas maiores de uma forma muito rápida. Ó, aqui eu posso corrigir puxando para cá. Pegar só um pontinho, ó, é só encosta, ó. Só para pegar um pouquinho na ponta, tá? E vou adicionar nessa parte baixa aqui, que é que eu quero que tenha uma carga maior. Vou fazer uma sombra. Um pouquinho mais. Vou aplicar... Vocês podem aplicar, por exemplo, várias camadas, né? Aplica um pouquinho, ela fica um tom bem fraquinho. Espera secar e aplica uma nova camada. Ao ponto de manter uma transparência e ela cobrir bem. Pegar um pouquinho mais aqui. Vou diluir essa parte para cá. E aqui também. Ó, vou pegar só uma sujeira. Botei demais, ó. Só um pouquinho. E vou fazer essa parte aqui na parte seca. Para fazer tipo uma sombra, ó. Ai, coloquei demais. Não tem problema. Vocês podem molhar um pouquinho na água, com o pincel sujo mesmo, e vai adicionando mais água para ficar super diluído isso aqui, ó. Tá? E aplica um pouquinho aqui e vai espalhando aquilo ali. Ela demora um pouquinho mais para secar no papel do que a aquarela, então vocês podem ainda diluir. Mas diferentemente da aquarela, a nanquim, depois que ela tiver assim, digamos, pra secando, ela já não consegue mais diluir tanto, tá? Então, e ela fica um efeito, digamos, mais no papel mais áspero, digamos assim, tá? Porque ela é feita de uma pigmentação diferente do que a aquarela, né? Então, o resultado final dela fica diferente. Eu acho que ela fica uma pintura muito delicada, mas ela fica uma textura um pouquinho áspera. Então tem artistas que fazem a coloração com um nanquim aguado e depois utilizam marcadores
ou lápis de cor sobre esse tom acinzentado. Fica um efeito muito interessante também, vale a pena tentar. Ó, com o pincel bem sequinho, bem seco, e é uma área mais seca, você pode pegar essa área mais concentrada e só dar uma sujeirinha, só um pouquinho, porque ela vai ter um pouquinho de tinta na ponta. Vocês podem marcar algumas áreas para fazer uma sombra mais intensa. Ó, por exemplo aqui, ó. Você observa que marcou bastante, ó. Fica um efeito bem bacana. Agora eu vou pegar outro exemplo. Esse aqui é outro também. Ó, eu vou pegar. Aqui eu não estou usando um godê não, tá? Eu estou utilizando uma tampa de plástico. Aquelas normal que a gente coloca coisa coloca comida na geladeira. Não que eu não tenha godê, mas eu acho isso aqui mais prático, tá? Ó, vou molhar um pouquinho aqui e vou repetir o mesmo processo de antes, tá? Ó, eu vou fazer essa área aqui, tá? Que é uma área um pouquinho maior. Então, molhei com ela bem fraquinha aqui, adicionei e vou puxando ela pra cá, ó. Pego um pouco de água, adiciono e vou puxando. Ó. Pego mais água e vou adicionando. Não pode demorar muito, tá? Ó, vou adicionando. Pego um pouquinho mais de água e finalizo essa parte aqui puxando, ó. Só espalhando. E agora eu vou espalhando rapidinho aqui para poder fazer uma mistura interessante. Você observa que aqui ficou mais escuro e aos poucos que eu fui colocando água, ele foi ficando mais fraquinho. E aproveitar enquanto o papel está úmido ainda, eu vou pegar um pouquinho mais de carga de preto e vou adicionar só nessa borda aqui, ó. Só largando e puxando a tinta. Ó. E vou dar umas puxadas para cá para fazer essa mistura com um tom mais fraco, mais fraquinho. Para aproveitar aqui essa umidade do papel que tem ainda. Eu posso ir batendo aqui, ó, batendo e puxando ao mesmo tempo, ó. Você observa que ela vai dando um efeito de mistura. Vou pegar um pouquinho mais de preto, vou adicionar mais aqui próximo à bordinha. Aqui. Vou limpar o pincel, tirar um pouco da água e só vou puxando para cá, puxando e dando umas batidinhas para fazer mistura no papel. Ressaltando, essa é uma técnica que ela fica manchada, é uma característica dela de cor, de não ficar uma coisa tão uniforme, tá? Você observa que ela teve essa transição de preto para claro, mas ela manteve essas manchas, tá? Vou pegar um pouquinho mais de preto e vou fazer a sombra aqui interna. E aqui em cima também. Eu acho uma técnica que tem muitas possibilidades. Ela faz a pintura rápida e fica um efeito muito bonito. Vou adicionar um pouquinho de água. Essa técnica ela é muito utilizada, foi muito utilizada nas pinturas de telas antigas, em quadros japoneses, chineses. Os chineses foram os que inventaram essa técnica, eu saiba. E ela é utilizada há muito tempo, né? Muito tempo. Olha que bonito que fica. Esse é um videozinho bastante curto, né? Só para mostrar mais a técnica e as possibilidades. Este tipo de pincel aqui, por exemplo, esses maiores, são para fazer uma cobertura em áreas maiores, que eu utilizo bastante. Essa aqui dá um efeito de transição diagonal, né? Porque quando ela molha. E esse aqui é para umas áreas maiores, mas que eu consiga adicionar muita água, tá? E esse pincelzinho mais menorzinho em áreas menores. Eu também utilizo essas canetas aqui para fazer lettering. Então, vocês podem ir adicionando mais água, só pressionando, botando água aqui dentro e pressionando e adicionando aos poucos. Também é uma ferramenta muito boa. Espero que vocês gostem, né, que gostaram da técnica, e até o próximo vídeo, amigos. Um abraço.